como é que foi viver o início da era da concorrência, com a saída de muitos profissionais para As televisões as televisões privadas. privadas, profissionais na área do jornalismo, na área técnica. Ahm, como é que foi esse, o início da década de 90? Eu penso que a RTP estava muito segura de si própria. Tinha-se municiado de armas suficientes para aguentar embates, o que veio a revelar-se um fracasso. Mas estava convencido e, portanto, havia, eu estava convencido que jamais os outros conseguiriam atingir os patamares que rapidamente atingiram, nomeadamente a SIC, porque a TVI nunca conseguiu, naqueles anos iniciais, afirmar-se como alternativa. Ah, mas depois fomos paulatinamente assistindo à aproximação da SIC, à ultrapassagem da SIC. Ah, e aí, porque houve uma vantagem para nós que estávamos na RTP, é que as notícias tinham que se dar. Já não podia haver notícias na gaveta ou amanhã a gente pensa nisso, porque as outras televisões estavam a dar. E, portanto, aí obrigou quem tentava ou controla ter que sofisticar os processos e não ser descarado como era antes. Não vai porque não vai e acabou. Ou vai 3 vezes porque vai e acabou. E tudo isso passou a ser mais sofisticado, obrigou a processos novos de tentativas de controle e efetivos controles, com apreciáveis casos de resistência também. Mas o momento inicial foi de deixar-os vir, julgo eu. E depois, à medida Depois foi-se acordando para a realidade. que o público ia preferindo as outras ofertas, como é que isso foi vivido dentro da. Foi vivido com ansiedade, naturalmente, porque quem está há 40 anos, por aí, que teve a RTP sozinha no mercado, está sentado na poltrona, tranquilo, oferece o que quer e de repente começa a haver coisas novas noutros lados, feitas de outra maneira, mais agressiva, mais atraente, mais dinâmica e tal, e portanto teve que rever os seus processos, acompanhando-os e modernizando-se, agilizando tudo aquilo. Há estruturas muito pesadas e muito burocráticas na RTP. Eu conto um exemplo. Um, o jornalista e assistiu nessa altura a alguns ainda episódios desses que já seriam menores, mas conviveu com eles, que era nós queremos ir montar uma peça e não podíamos montar. Não podíamos tocar nos equipamentos porque achavam que a gente ia dar cabo daquilo tudo. E os senhores chegavam. Eles teriam razão, porque estariam a exceder largamente o seu horário sem poderem ir fazer uma refeição ou qualquer coisa. Mas então adotava uma atitude radical às 8 da noite, quando o telejornal estava pronto, fechavam a porta à chave, iam jantar e voltavam às 10, 10 e meia, quando achavam que era razoável. Não é? E a relação estava parada porque não conseguia pôr nada pronto, porque aqueles senhores estavam lá. Ok. Tudo isso as televisões privadas anuaram. Não é? Uma televisão privada não me passava para a cabeça de ninguém dizer, pá, agora são as de jantar, para aí com isso, não. E a RTP rapidamente entrou nisso também. Então, voltando, fazendo aqui novamente um percurso histórico sobre a importância que determinadas áreas de uma empresa de televisão tinham, nomeadamente a área técnica, e que no caso da RTP Sim, durante podia, muito tempo podia travar, havia um império da técnica, explicar, porque a maior parte das pessoas havia um império não da sabe técnica. como é que se dividia estruturalmente, como é que as pessoas se dividiam, onde é que estavam os jornalistas e onde é que estavam o resto da equipa de produção das notícias e dos noticiários. Foi variando. A RTP, que é o primeiro modelo e a primeira instituição de televisão, foi vivendo vicissitudes. Primeiro foi instalada no Lumiar, em instalações que visivelmente
não tinham sido preparadas para aquilo. A Informação 2, por exemplo, quando nasceu primeiro só no Rastejão, que era um edifício da AEG na altura, e tinha um vão de escada, tinha uma estrutura de madeira para um primeiro andar onde estavam mais meia dúzia de jornalistas, portanto, aquilo não tinha condições para ser, não foi feito de raiz para ser uma televisão, coisa que aconteceu mais modernamente com a TVI e com a SIC. A RTP tem finalmente qualquer coisa à medida de uma televisão, agora em Cabo Ruivo. Na 5 de Outubro não tinha, aquilo era um hotel, e portanto colocar onde é que se punham os jornalistas, onde é que se punham os editores de imagem, onde é que se punha essa gente toda, era uma confusão sem nome. Portanto, eles tinham um piso, os operadores, os repórteres de imagem, como agora se diz, tinham um piso onde estavam concentrados, e quando era preciso chamava-se e lá vinham eles. Os jornalistas estavam na redação, que era para o primeiro canal, e depois havia um segundo piso onde estavam os jornalistas do segundo canal, e o desporto a partir de certa altura e mais a agenda. Mas aquilo era, de facto, não era um prédio, não eram instalações para uma televisão, tinha sido para um hotel, como é hoje, e parece que funciona como hotel. Como televisão, como edifício para a televisão é difícil. E depois havia 3 andares ou 4 de produção, e depois havia 5 para cima que eram de administrações, que eram de serviços administrativos. Daí todo o peso o peso de pôr aquela máquina a funcionar e o custo daquela máquina a funcionar. Eu cheguei, na altura que fui chefe de departamento, havia jornalistas à tarefa ou contratados ao mês ou coisa semelhante. Eu tinha, como chefe de departamento, confirmar que aqueles senhores tinham trabalhado as tais horas e tal. E assinava aquilo. E aquilo seguia para o diretor, que assinava. Depois mandava para os administrativos. Depois vinha dos administrativos para eu assinar como não sei o quê. Eu chegava a assinar 3 vezes o mesmo papel. Portanto, isso era a burocracia. Mas essa era a parte dos processos mais administrativos. Mas havia um peso grande da área técnica. Não, havia um peso quanto a. Havia uma ditadura da técnica. Não estou a falar dos operadores de câmara, que não são técnicos, ou dos repórteres jornalistas, como depois passaram a ser. Estou a falar da engenharia, da técnica. Eu, por exemplo, não podia controlar o microfone se estava aberto, se estava fechado. Coisa que estava habituado a fazer na rádio, não é? Quem abre o microfone é o tipo que tem o microfone à frente. Pode ter que abrir a via do técnico que está na regi, mas depois é ali que se controla. Ali não pode. Porquê? Porque eles achavam que a gente podia se enganar. Portanto, era proibido. Era imagens que não fossem completamente nítidas. Podia ser a morte de Sá Carneiro, por causa que elas não estavam desfocadas. Mas parecia a morte de Sá Carneiro. Se aquilo tivesse desfocado, a técnica dizia não pode ir para o ar. Tinha uma palavra importante a dizer na qualidade da imagem, na qualidade do som, quando sabemos perfeitamente que nós conseguimos ouvir um gago, se o que ele tiver para nos dizer for muito importante para nós. A gente percebe a mensagem e espera que o senhor acabe a mensagem. Se não tem interesse nenhum, pode ter a voz mais bonita do mundo, mas a gente também rapidamente perde o interesse pelo que está a dizer. Mas havia essa ditadura que se foi perdendo. Foi perdendo, julgo, sobretudo, pela altura em que o Zé Eduardo Muniz foi diretor na televisão. Porque ele, como eu, ou melhor que eu, tinha a noção de que, às vezes, o mais importante é o conteúdo e não o embrulho. E, portanto, mas foi uma guerra difícil de trabalho, levou várias discussões com o engenheiro Franco Dias, com outros diretores técnicos da RTP. Portanto, houve essa predominância, pelo menos assistiu a ela, durante, entrou em 78 Sim. até ao início da década de 90, até também é interessante, né, quando eu estive a observar a RTP já em 2000, ainda se utilizava muito essa expressão do operador de imagem, e ao mesmo tempo na SIC falava-se em repórteres de imagem, porque ainda na altura, ou foi por essa altura,
que essa área tinha estava adstrita Sim, à área técnica. não estava na área de jornalismo. Exatamente. Não. Eram Os considerados editores operadores de câmara ou operadores de tipo, montagem. ou operadores de montagem, tipo, que sabiam fazer especificamente muito bem aquele trabalho, sabiam montar, sabiam editar, sabiam fazer esse tipo de trabalho, sabiam focar, sabiam isto e aquilo, enquanto que o jornalista sabia olhar para as coisas, escrever ou narrar, Já vamos voltar à mas RTP. acabaram por integrar de facto as relações, As relações. são repórteres de imagem, E, e é evidente que às vezes não é preciso mais nada do que a imagem. e o Henrique percebeu essa diferença quando passa em 2000 Não, para o universo TVI, ou não, é a mesma coisa? Já tinha. Não, Ok. já na RTP havia essa integração desses profissionais comparados integrados na carreira de jornalista. Ok. Então, voltando aqui à RTP, como é que surge a nova vida do Jornal 2? Como é que Houve sai várias, da. aquela que assistiu e quando eu pouco depois saio da RTP foi a última, porque entretanto houve o Jornal das 9, que foi apresentado, entre outros, para Manuela Morguedes, e que eram modelos que não diferiam, nunca diferiram muito, talvez se tenham adaptado a coisas mais atuais, mas o esqueleto e a vocação do jornal, o público-alvo, foi sendo o mesmo. O Jornal 9 foi um caso desses, teve o Mário Crespo a apresentar, agora recordo-me, teve o Joaquim Furtado a apresentar, teve a Manuela Morguedes, teve alguém que morreu e que eu não recordo o nome completo, o António. Barata Feio? Não, o Barata Feio não se chegou a apresentar telejornais, nem o Artur Albarrá. Fazia uma grande reportagem, talvez tenha feito, mas não tenho presente. Não, houve um colega nosso que morreu há muitos anos, esqueci-me o nome, António qualquer coisa, que também fez, mas houve portanto vários. Depois de vez em quando aquilo morria, não se sabe bem porquê, ou por outra, sabes porquê, porque não era do agrado de algumas correntes que estavam dominantes na altura. E aquela que assistiu pouco antes de eu sair da RTP foi uma altura em que o João Grego Esteves foi diretor de informação e me convidou, queres retomar um projeto e tal, não sei o quê. Era talvez o jornal mais narciso que houve, porque o jornal tinha a minha assinatura. Era jornal, já não me lembro, jornal não sei o que, se era das 9, se era jornal da noite, não era? Jornal 2. Jornal 2 e depois aparecia o desenho, eu a desenhar a assinatura, a animação da assinatura. Era um jornal muito personalizado, que tinha ao fim de semana, porque ninguém consegue fazer 30 dias pelo mês daquilo, tinha ao fim de semana a Ana Fonseca a fazer, essencialmente, a Ana Fonseca a fazer os jornais de fim de semana. Então vamos falar desse jornal. Só uma dúvida. Durante todo esse tempo, a Informação 2 teve uma redação autónoma? Ou Teve foi uma redação autónoma, sim. Portanto, Teve uma equipa jovem. Quando o João Grego Esteves me convidou para fazer esse noticiário, eu disse: está bem, deixas-me escolher a equipa. E ele disse: está bem. E eu escolhi os séniores para fazer aquilo. E o João disse: estás maluco, eu não posso dar-te esses porque preciso deles para o primeiro canal. E eu disse: então vou buscar os miúdos, deixa-me ir buscar os estagiários. E quase todos eles eram gente que estava ali há poucos meses. Ana Romeu, Ana Sofia Vinhas, o Pedro Pinto, o Onofre. Sandra Felgueiras. Não, a Sandra entrou muito mais tarde. Mais depois. Muito mais tarde. Muito mais tarde. Na equipa inicial tinha a Ana Candeias, que está na TVI agora, e assim, uma série de gente muito nova. O único velho para além de mim era o António Prata. A mulher da agenda e pesquisa, que era a Luísa Fernandes. Éramos
os três mais velhos. O resto era tudo rapaziada com 30 anos ou menos de 30 anos. Eu, na altura já tinha 50 e qualquer coisa. Ah, de facto, era um jornal com assinatura e era, por causa disso, era um reflexo da forma que o Henrique Garcia tinha de olhar para o jornalismo e para o jornalismo televisivo. Isso não é muito comum no panorama televisivo português. Como é que foi fazer Houve, houve, esse exercício? houve vários casos desses. O jornal da Manuel Marguedes, em qualquer canal que fez, era muito ela. Impunha a sua visão. Impunha, quer dizer, a gente tem mais de 20 ou 30 pessoas a trabalhar connosco, portanto não impõe, mas notava-se a diferença, quer no estilo, quer na forma de apresentar, quer nas matérias abordadas e como se abordavam. Portanto, não estou longe de ser o único, houve mais. O Mega Ferreira apresentava jornais com um cunho claramente dele, embora não diferisse muito, mas do esqueleto e da definição da informação que estávamos a fazer. Mas claramente o pivô acrescentava algum cunho pessoal, alguma da sua atitude perante o jornalismo, perante a sua convicção do que é aproximar-se da imparcialidade, aproximar-se de ser capaz de transmitir vários ângulos da mesma coisa. Portanto, isso não foi exclusivo meu. Ali naquele momento, sim, eu tinha essa responsabilidade e, portanto, tentava fazer vingar os meus pontos de vista. Nunca decretei, tem que se fazer assim. Mas procurava, antes de saírem, conversar e dizer, pá, espera, podes ir para aqui, podes ir para lá. Mas tinha que fazer, na volta, a conferência de que a realidade não se pode prever e, portanto, o que o repórter achava no terreno, ou as dificuldades que encontrou ou não encontrou, resulta numa conversa final que soube como deve ficar o produto no fim. Ok, E isso era constante. muito bem. Depois tem uma nova experiência na rádio. Quero falar um bocadinho de como é que é feita essa transição com a Rádio Gesto? Não, não é depois, é no meio disto tudo. Sim, no meio disto. No meio disto tudo já estava na RTP há muitos anos, quando e ainda fazia coisas na emissora, quando começaram a surgir as rádios piratas. Um, e eu e mais um conjunto de pessoas achávamos exatamente que estávamos. Havia coisas que não fazíamos e que gostávamos de fazer, que se podia fazer rádio de outra forma. E fizemos, ou eu fiz com um outro colega, pelo menos, que ele é que me sugeriu, uma abordagem a uma rádio pirata existente, que era a Rádio Marginal, e foi o Manolo Belo, aquilo era na parede, era muito perto de onde. Aquilo era em Carcavelos e eu morava na parede, portanto era muito perto. E o Manolo convenceu-me a ir lá para ver se me interessava fazer lá alguma coisa. E eu achei aquilo muito interessante, mas demasiado jovem, já não tinha nada a ver com aquela euforia de miúdos de 17, 18, 19 anos. E pior ainda foi quando saí, ao passar um dia ou dois, vemos que tinha lá, estava lá um papel a dizer que eu ia ser o diretor de programas ou o diretor de informação, uma coisa qualquer. E disse, isto está tudo doido, não me posso meter com os miúdos, portanto não meti. Mas de facto ficámos, ou eu fiquei a ruminar e mais algumas pessoas, se os miúdos faziam, porque é que nós, que tínhamos a mania, que sabíamos que éramos profissionais e tal, não fazíamos. Então é assim que surgem os projetos da Rádio Gesto e da TSF. Ainda houve umas conversas com o Rangel muito embrionárias antes de qualquer um partir para a sua. Houve um projeto que fracassou com a Rádio Gesto quase no último momento porque uma parte dos sócios que eram compostos por profissionais, Joaquim Letria, Manuel Marguedes, Eduardo Muniz, o Armando José, o Carlos Cruz, não sei quem, o Zé Fialho Gouveia, aquilo era uma constelação de estrelas e foi essa a dificuldade, porque no momento em que depois aquilo que era preciso para montar aquilo tudo ninguém tinha, e portanto ando só à procura de um financiador.
ou de um sócio capitalista. O sócio capitalista apareceu, mas descontentou metade deste universo. E, portanto, houve uma cisão, aquilo acabou tudo. Mais tarde sou convidado pelo Pedro Santana Lopes, que tinha tido uma experiência, não sei qual, mas ao contrário, e que não tinha corrido, também estava a tentar fazer uma rádio. No início ainda todos fomos piratas, mas uma rádio alternativa em FM, a perguntar-me se eu queria pegar no projeto dele. Fiz-lhe 3 questões, lembro-me que é, pá, dizem que isso é um projeto pessoal, dizem que isso é um projeto político, dizem que isso é não sei o quê. E eu disse, pá, não penses nisso, não é pessoal, não é político, não é não sei o quê. Veio-se a revelar que era tudo isso. Mas enfim, mas fizemos, então avançámos com a Rádio Gesto na altura em que o Rangel também arrancava com a TSF. Quer parar aqui um bocadinho, beber um bocadinho de água? Ou... Talvez, um bocadinho de Sim. água.